Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o início do feminismo britânico. E no início elas diziam o seguinte: homens nascem livres, as mulheres nascem escravas dos homens, né? O contexto é a citação fundamental de Mary Astle, de 1706. Figura-chave é a própria Mary Astle. Antes, 1405, em O Livro da Cidade das Mulheres, a escritora francesa Christine de Pizan cria uma cidade simbólica de grandes figuras históricas femininas, destacando a importância das mulheres na sociedade. Em 1589, a inglesa Jane Anger faz uma defesa das mulheres e uma crítica aos homens em seu panfleto Jane Anger, a proteção dela para as mulheres. Depois, em 1792, em reivindicação dos direitos das mulheres, Mary Wollstonecraft, que escreveu Frankenstein, né, defende que as mulheres parem de depender dos homens. Em 1843, a feminista escocesa Marion Reid escreve a Plea for Women, criticando o conceito de comportamento feminino da sociedade que limita as oportunidades das mulheres. Então, quase 200 anos antes de feminismo se tornar um conceito, algumas mulheres começaram a desafiar a visão da sociedade de que deveriam se subordinar. Uma das vozes mais significativas na Grã-Bretanha foi a de Mary Astle. Ela argumentou em seus textos que as mulheres eram tão capazes quanto os homens de ter um pensamento claro e crítico, que a aparente inferioridade delas era resultado do controle masculino e do acesso limitado a uma educação sólida. O vaso mais frágil são as mulheres. O século XVII foi de agitação política, embora a Guerra Civil Inglesa, que durou de 1642 a 1651, ou a Revolução Puritana, né, seguida pela restauração da monarquia, tenha tido pouco impacto nas mulheres. Elas eram encaradas como o vaso mais frágil, visão apoiada pela Igreja Católica e pela afirmação bíblica de que Eva foi criada da costela de Adão, portanto inferior. Nessa perspectiva, outros, numa releitura atualmente, dizem que foi do lado justamente para ser uma companheira e não inferior, mas alguém que está no mesmo patamar que o homem. Presumia-se que, não foi nem de cima nem de baixo, foi do lado. Presumia-se que seu papel natural era de esposa ou mãe. Mas havia exceções. Alguns grupos dissidentes, incluindo os anabatistas e os Quakers, declaravam que todos eram iguais perante Deus. Não apenas as mulheres compareciam a seus cultos, como podiam até mesmo pregar. Isso era raro, né? Na Igreja Católica até hoje isso é proibido. As mulheres também eram importantes, pelo menos na missa, né? Na missa, assim, não é ela que faz a homilia, né? As mulheres, apesar de que tem as celebrações em que elas podem fazer, isso é relativo, né? Se ela for uma ministra cristiana, não é uma ministra ordenada, ela não pode fazer o ritual, não pode dar bênção, o diácono não pode dar bênção, e não pode consagrar, coisa que só o sacerdote ou o bispo pode. As mulheres também eram importantes entre os niveladores. No momento político igualitário da Guerra Civil Inglesa, elas foram excluídas da reivindicação desse grupo por sufrágio mais amplo. Então, Margaret Cavendish declarou que escrevia porque muito era negado às mulheres na vida pública. Em 20 anos, ela publicou 23 trabalhos, incluindo peças, ensaios, ficção, versos e cartas. Então, as protofeministas. Apesar das barreiras, algumas mulheres se voltaram para a escrita para desafiar a visão de que o sexo feminino era inferior. Entre elas estava Batsua Makin, autora de um ensaio para reviver a educação antiga das mulheres da nobreza, em 1673, e Margaret Cavendish, que fez uma crítica feroz à posição das mulheres na sociedade. Em seu Philosophical and Physical Opinions, em 1655, ela reclama que as mulheres eram mantidas presas como pássaros em gaiolas em cativeiro, despojadas de poder e desdenhadas por homens vaidosos, uma visão que recebeu duras críticas masculinas. Nascida em 1640, de origem humilde, a escritora, espiã e viajante Afra Ben ficou conhecida como a primeira inglesa a ganhar a vida com o que escrevia. Suas várias peças debochavam do mundo literário dominado pelos homens e do comportamento masculino. Críticos a chamavam de dissoluta e a acusaram de plágio, mas seus trabalhos populares atraíam um público entusiasmado. Na análise radical contra esse cenário, a escritora Mary Astle explorou e analisou a alegação de que as mulheres deviam permanecer sob o controle dos homens. Católica devota, ela se opunha à posição da Igreja de que o papel secundário das mulheres era a determinação divina e argumentava que Deus havia criado mulheres com almas igualmente inteligentes e com a faculdade do pensamento, e homens as subordinavam. Ao negar às mulheres um pensamento independente, os homens, na verdade, as mantinham escravizadas, um insulto a Deus. Para Astle, uma educação melhor era a chave para a igualdade. Em A Serious Proposal to the Ladies,
de 1694, ela conclama mulheres a aprenderem a desenvolver seus talentos em vez de se submeterem aos homens. Estel chegou a propor um convento tradicional ou universidade onde mulheres pudessem seguir uma vida da mente e aceita o casamento, embora ela mesma não tenha se casado, mas em Some Reflections Upon Marriage, de 1700, a autora alerta as mulheres para que evitem casamentos baseados em luxúria ou em dinheiro. Ela acredita que a educação ajudará as mulheres a escolherem com sabedoria e evitarem infelicidade. Como suas contemporâneas, Estel não era uma ativista, mas observava e escrevia sobre a situação das mulheres ao seu redor, a partir do que atualmente seria descrito como uma perspectiva feminista. Suas teorias permanecem reconhecidas ainda hoje. Levaria quase um século até que outras mulheres adotassem o debate publicamente. Então, vê também, outros temas relacionados, o início do feminismo britânico, o feminismo iluminista, o movimento global pelo sufrágio. Se Deus deu tanto às mulheres como aos homens almas inteligentes, por que elas devem ser proibidas de se desenvolver intelectualmente? Questiona Mary Estel, Então, a Mary Estel, nascida em uma família anglicana de classe média em Newcastle upon Tyne, em 1666, Mary Estel recebeu pouca educação formal. No entanto, seu tio, Ralph Estel, ensinou-lhe filosofia clássica. Depois da morte da mãe, em 1688, um ano antes do fim da Revolução Gloriosa, Mary Estel se mudou para Chelsea, em Londres, onde teve dificuldades para se manter financeiramente com a escrita, mas foi estimulada por amigas intelectuais e por mecenas. William Sancroft, arcebispo de Canterbury, também era amigo dela e lhe deu apoio financeiro. Seu primeiro livro, A Serious Proposal to the Ladies, destacou-a como uma pensadora importante. Em 1709, Estel se afastou da vida pública e fundou uma escola de caridade para meninas em Chelsea. Ela morreu em 1731 depois de uma mastectomia para remover um câncer no seio. A mastectomia já era algo presente naquela época. Então, A Serious Proposal to the Ladies é de 1694 e de 1700, Some Reflections Upon Marriage. Então, Afra Bain, aqui retratada pelo artista holandês do século XVII Peter Lely, escrevia para escapar das dívidas. Seus textos a tornaram uma celebridade de seu tempo e, quando morreu em 1689, ano da Revolução Gloriosa, foi enterrada na abadia de Westminster, abadia famosa lá na Inglaterra. Então é isso aí, um pouquinho aí do início do feminismo britânico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e vai dar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Ajude também o nosso canal compartilhando os nossos vídeos para que o conhecimento veiculado aqui possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. Aqueles que você conhece, que gostam desse tipo de conteúdo, por favor, colabore, nos ajude e compartilhe esse nosso canal, esses nossos vídeos. Desde já eu agradeço àqueles que acompanham o nosso canal, também àqueles que compartilham nossos vídeos. E é isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.